Então vamos lá? Clube do Livro, novamente, estamos agora com o livro Iludidos pelo Acaso. Esse daqui é um livro que eu comecei há um tempinho, beleza? E aí eu terminei ele e eu não terminei de fazer os vídeos para ele, não sei porquê. Então nós iremos fazer Iludidos pelo Acaso e o Conde de Monte Cristo ao mesmo tempo. Fechou? Então vamos acompanhar então aqui hoje sobre viés retrospectivo. E é uma das coisas que eu grifei aqui no livro, beleza? E aí ele vira e fala simplesmente assim. Abre aspas. É simples assim. Os eventos do passado sempre parecerão menos aleatórios do que eram, o que é chamado de viés retrospectivo. Fecha aspas. Pessoal, aqui é o seguinte, tá? Esse livro aqui, Iludidos pelo Acaso, ele é do Nassim Nicholas Taleb, e apesar da gente às vezes não concordar com tudo que ele fala, é bom a gente estudar e ter uma certa perspectiva do que está acontecendo, tá? Então vamos lá trabalhar este livro. Olha só, viés retrospectivo. O que significa isso? Significa a seguinte situação. Você tá lá e você quer comprar um ingresso para uma festa, por exemplo. E aí você vai comprar esse ingresso para essa festa, e aí a pessoa vira e fala assim, me paga primeiro que eu te envio o ingresso. E aí você é todo afoito porque o ingresso custaria R$200, você vai comprar por 70, você todo afoito, você vai lá e paga os R$70 para a pessoa. Assim que você paga esse dinheiro para a pessoa te bloqueia e some. E aí você perde os R$70, você perde o ingresso e vai ter que comprar o ingresso por R$200 de novo. Ou seja, você vai gastar 270 mais do que você gastaria comprando de uma fonte confiável. E aí quando você passa por tudo isso, você olha para trás e você fala, pô, realmente, né? R$70 estava muito barato pro preço do ingresso. Era óbvio que isso ia acontecer. Como eu sou burro. Cara, só é óbvio porque você está vivendo o viés retrospectivo. Então, a gente vai entender isso aqui hoje para que você não cometa esse erro de achar que as coisas são tão simples e que você foi bobo, que você foi tolo, que você caiu num golpe e que você se entregou demais para uma pessoa e que você fez alguma coisa que hoje você julga errado, que hoje você julga um absurdo, mas que na época não seria. Então vamos lá? Ponto número 1. A ilusão de que sempre soubemos. Pra gente falar desse ponto, então, pessoal, o que você tem que entender? Você só tem que entender que depois que algo acontece, é muito fácil você pegar e falar, putz, era óbvio. É muito fácil você pegar e fazer isso. Então depois que você toma o golpe, é muito fácil você falar, pô, era óbvio. Depois que você vai lá e você acerta 4 números na Mega Sena, e aí você faltava só mais 2 para você acertar, você podia ter falado, pô, era óbvio que iam cair esses 2 números. Mas lembra, a maior parte das coisas acontecem por sorte, não é tudo óbvio. E qual que é a grande explicação, então, da gente pegar e ter esse tipo de comportamento? A explicação que o livro vai acabar dando é que o nosso cérebro, ele odeia tanto o acaso, ele não consegue acreditar que algo acontece por acaso, que ele começa a criar explicações para tudo que já passou. E aí fica claro que quando você sabe o fim da história, alguma coisa supostamente era óbvio, mas na verdade não era. Então, flechinha aqui, ó, para você conseguir entender junto comigo, tá? Então, o nosso cérebro cria essa ilusão, fechou? E aí, então, a gente vem pro ponto número 2, porque a maioria das pessoas, elas vão acreditar que a vida, ela é um roteiro. Só que isso não poderia estar mais longe da verdade. O que significa as pessoas acreditarem que a vida é um roteiro? Significa que a pessoa vira e fala a seguinte situação. Nossa, é claro que ele deu certo no trabalho. É claro que ele ficou rico. Olha como ele era tão esforçado há anos atrás. Lógico, obviamente, agora que a pessoa teve sucesso, é tudo muito claro que ia dar certo. É tudo muito claro que ele sendo focado, que ele sendo esforçado, ele ia conseguir esse resultado. Mas lá atrás, não era claro. Só é claro agora, porque agora já deu certo, agora ele teve sucesso, e como ele teve sucesso, portanto, pelo viés retrospectivo, fica claro. Só que para aquela pessoa que estava sofrendo na luta diária, na briga diária consigo mesmo entre desistir e não desistir, aquela vitória que hoje ele alcançou não era tão clara. É a mesma coisa desse canal. Eu falei para vocês, vi alguns vídeos atrás, que o objetivo desse canal aqui é conseguir ajudar as pessoas a mudarem a vida de alguém. E uma pessoa nos comentários pegou e fez um comentário muito pertinente, que eu não vou mudar a vida de ninguém. Eu posso apenas mostrar o caminho para vocês mudarem de vida. Então, tudo isso depende de vocês. Só que para eu conseguir fazer isso, eu estou acreditando que lá no futuro, esse canal vai ter viralizado e muitas pessoas vão ter sido alcançadas por esse conteúdo. Mas perceba, agora, neste momento, não é uma certeza de que isso vai dar certo. Pode ser que eu faça milhares de vídeos e não dê certo. Pode ser que eu faça milhares de vídeos e alcance apenas algumas pessoas. E que eu não consiga mudar a vida de muitas pessoas. Pode ser. Só que não é porque eu estou fazendo milhares de vídeos que vai dar certo. A vida não é um roteiro. Hoje, nós vivemos inseguranças.
Hoje nós vivemos dúvidas e nós não sabemos como será o dia de amanhã. A gente não sabe se iremos vencer essa luta interna para conseguir prosseguir. Só que a ideia é continuar fazendo se algo de verdade é significante. E neste caso, é muito significante tudo isso aqui para mim. Portanto, continuarei fazendo, beleza? E aí, quando der certo, não adianta vir falar, pô, era óbvio que ia dar certo, porque não é óbvio. Vai depender da sorte, vai depender de várias pessoas encontrarem esse vídeo por meio da sorte do algoritmo do YouTube gostar dos meus vídeos e acabar compartilhando, ou da sorte de outras pessoas como você que está assistindo compartilhar com pessoas que precisam escutar isso. Então eu dependo muito mais das outras pessoas do que de mim, fechou? Então tem muita coisa no meio do caminho. Nós temos sorte, nós temos dúvidas, nós temos incertezas e tudo isso faz parte do caminho, tudo isso faz parte da trajetória que a pessoa constrói para conseguir chegar no resultado. E aí pro ponto número 3, a gente volta naquela mesma ideia que eu te apresentei lá atrás. Viés te faz culpar. O viés retrospectivo ele te faz sentir culpa, porque a partir do momento em que algo acontece, você olha pra trás e você fala, putz, era óbvio que isso ia acontecer. Como eu sou burro, como eu sou otário, como eu sou inocente. E aí você começa a se culpar por algo que você não conseguiria se culpar naquele momento em que você decidiu aquilo. Porque naquele momento, com o conhecimento que você tinha e na situação em que você estava, essa resposta que você tem hoje, ela não era possível de ser encontrada. Você só consegue tomar essa decisão hoje de falar, poxa, eu fui inocente, porque hoje você sabe que você ia tomar esse golpe. Hoje você sabe que você ia se entregar demais, que iam partir seu coração. Hoje você sabe que fazer 2 anos de uma faculdade, por exemplo, foi uma perda de tempo. Mas hoje você sabe, naquela época, quando você tomou aquela decisão de se entregar, de confiar naquela pessoa, de fazer a faculdade, você não sabia. Mas hoje, 2 anos depois, hoje, depois que tudo aconteceu, você olha pra trás e fala, putz, cara, é verdade. Tomei uma péssima decisão. Mas você só pode chegar a essa conclusão porque você já passou por tudo isso, porque você tá no fim da linha, você olhou pra trás e falou, putz, péssima decisão. Então você não pode se culpar, porque naquele momento em que você tomou a decisão lá no passado, com as informações que você tinha, você não conseguiria chegar à conclusão de que ia dar errado. Você pode até falar, putz, eu suspeitava, mas não tinha como você ter certeza de que ia dar errado. Então, a culpa daqui, você tem que se livrar dessa culpa do viés retrospectivo. Você tem que olhar pra isso e falar, putz, cara, olha só, pelo menos eu confiei na boa vontade das pessoas. Pelo menos eu me entreguei para aquela pessoa que me traiu ou que partiu meu coração. Pelo menos eu tentei fazer a faculdade, tentei gostar do curso. Pelo menos eu me arrisquei em tais situações. Porque quando você pega e faz isso, cara, você literalmente arranca essa culpa de dentro de você e aí você consegue seguir em frente. Porque se você começar a se culpar por fatos passados com as informações que você tem no presente, isso é injusto com o seu eu do passado. Ponto número 4. Quem acerta no chute vira gênio. Essa é uma ideia do Taleb que a gente vai discutir um pouco mais pra frente, mas eu vou dar uma pequena introduzida nessa ideia. Que é o seguinte, o Taleb ele vai dizer no livro, são mais de 300 páginas no livro Iludidos pelo Acaso, que a sorte ela tem um grande fator de impacto nas nossas vidas. E ele tem um pouco de certa razão. Quem comenta muito sobre isso é um youtuber e empreendedor chamado Bruno Perini. E ele vira e fala lá, né? O cemitério, ele é recheado de sonhadores, né? As pessoas que sonharam, tentaram e perderam. Por quê? Porque a única coisa que a gente consegue ver de fato é o sucesso. O sucesso é que é mostrado pra gente. E é isso, então, o Taleb vai chamar de sobrevivência do sortudo. E ele vai até, inclusive, trazer, né, uma frase, né, pra gente que seria: não confunda sorte com habilidade. Obviamente, a gente não precisa concordar com tudo que o Taleb tá falando, mas vale a pena você refletir, beleza? Que, às vezes, a pessoa, sim, ela tem habilidade, mas a sorte teve um papel essencial na vida dela. Por exemplo, aqueles milionários que ficaram muito ricos com o Bitcoin. Eles acertaram no chute. Eles tinham um chute e uma ideia de que o Bitcoin seria a nova moeda do futuro e que o Bitcoin traria riqueza. E eles colocaram muito dinheiro no Bitcoin. Muito dinheiro. E eles acertaram nesse chute. E aí o pessoal falou, pô, gênio. Olha só, os caras ficaram ricos. Eles transformaram aquele patrimônio que eles tinham, pequeno, em um patrimônio milionário, com apenas uma jogada. Só que para cada pessoa que colocou dinheiro no Bitcoin e ficou milionária, existiram várias pessoas que colocaram dinheiro em outras criptomoedas e não conseguiram. E perderam dinheiro. Você quer um exemplo? Aquela febre lá que teve no auge lá do Bitcoin, do NFT, né, que até o Neymar comprou, o Justin comprou, aqueles, se você não lembra, né, eram os macaquinhos, os macacos virtuais, alguma coisa assim, né? Você
você pode chamar. Que eram macacos únicos que tinham uma roupinha lá, não sei o que valiam milhões. O pessoal perdeu dinheiro. Ah, eles chamam hoje de bolha do NFT, mas poderia também existir uma bolha do Bitcoin. O que não garante pra gente também que o Bitcoin não é uma bolha? Obviamente, saindo de termos econômicos e tudo mais. Então hoje você consegue olhar pra vários eventos que aconteceram no passado e você falar, putz, era óbvio, né? Quando o YouTube começou, aquelas pessoas que começaram a fazer vídeos pro YouTube, elas ficaram extremamente famosas, né? O Whindersson Nunes e vários outros YouTubers. Hoje, olhando pra trás, você fala, putz, é verdade. Eu deveria ter começado a fazer. Ok, mas hoje, olhando pra trás, você pega e toma essa conclusão. Só que, para cada pessoa que fez isso, existiram várias pessoas que investiram praticamente tudo em empresas ou em atividades que perderam efeito. Por exemplo, o que aconteceu com o Orkut, né? E aquela pessoa que ela dependia do Orkut para sobreviver? O Orkut foi extinto, entendeu? Então, para cada pessoa que acerta, que é gênio, existiu aquela pessoa que também se perdeu. E ninguém fala dessa pessoa, beleza? Então você tem que tomar cuidado, porque a gente só começa a focar na pessoa que deu certo, na pessoa que teve sucesso. Mas não necessariamente também, o Taleb vai dizer mais pra frente, que a pessoa que teve sucesso, ela é a mais apta, tá? Então, a gente vai conversar sobre isso em um outro vídeo. Novamente, as ideias dos livros que eu estou trazendo aqui não significa que eu concorde 100% com elas, mas eu sou obrigado a apresentá-las para vocês, para que vocês parem, pensem e mudem um pouco a sua forma de pensar, de acordo com o que vocês acharem melhor, beleza? E aí, então, 5. E último ponto. Como que a gente vai escapar da armadilha do viés retrospectivo? Então, eu vou trazer aqui para você várias formas de você conseguir escapar da armadilha, né? Então, a primeira forma de você escapar da armadilha é que você tem que reconhecer o acaso, né? Nem tudo tem explicação, então reconheça o acaso. Nem tudo tem explicação. Então, às vezes uma pessoa ficou muito rica porque ela teve sorte realmente, né? Então, às vezes você vê uma pessoa que ela não é tão apta, que ela pegou, teve uma ideia, investiu nessa ideia e teve sorte de que essa ideia funcionou. Porque outra pessoa, no mesmo horário, no mesmo local, se tivesse feito isso, poderia ter dado errado. Então, existe um pouco da influência da sorte, sim. Já pensou se por acaso, obviamente, seria muito improvável que isso aconteça, né? Mas já pensou se por acaso você vai furar o seu quintal ali no seu jardim, na sua casa, e você encontre um poço de petróleo? Você fica rica da noite pro dia. Mas é provável? Não, é improvável que isso aconteça, certo? Mas se acontecer, pô, genial, entendeu? Reconheça o acaso. O acaso tem uma importância muito fundamental nas nossas vidas. Segundo passo, né, para você escapar dessa armadilha, você tem que ser mais gentil com o passado. Entenda que o passado aconteceu, que você tomou as suas escolhas com decisões e com o conhecimento que você tinha naquela época, e seja compreensivo. Se algo deu errado, beleza. E se algo deu certo, seja humilde também. Se algo deu errado, não se martirize por isso. Hoje, com o conhecimento que você tem, você não tomaria essa decisão. Ótimo, você aprendeu. No final deu certo. Mas se algo deu certo e você foi um sucesso tremendo por conta disso, também seja mais humilde, né? Um exemplo disso, por exemplo, é aquele filme Até que a Sorte Nos Separe. Já ouviu falar desse filme, né? Então é um filme em que dois cidadãos casados de classe baixa, eles acabam ganhando na loteria. Se não me engano, são 100 milhões de reais à época, que era muito dinheiro na época que eu era criança que esse filme saiu. E aí, então, eles acabam esquecendo que isso daí foi por sorte. O cara comprou uma Ferrari, compra uma mansão, tem não sei quantas empregadas, o cara gasta pra caramba, a esposa também, e aí chega um momento que o cartão dele é recusado, ele gastou os 100 milhões de reais, né? Então ele esqueceu da sorte que lhe foi dada quando ele ganhou a Mega Sena da virada, e ele não foi o quê? Humilde com o passado, certo? As pessoas têm que aprender a reconhecer que nem tudo que deu certo é puramente mérito delas. Eu posso falar por mim mesmo. Aqui, ó, na minha estante aqui de casa, eu tenho vários troféus, tá vendo? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu tenho vários troféus. Se vocês olharem, né, esses troféus, eles são de campeão do time, certo? Da equipe, da modalidade do atletismo. Só que para você poder ser campeão da modalidade do atletismo, necessariamente você precisa que todo o seu time, ele tenha um bom desempenho. Então, para todo o seu time ter um bom desempenho, você precisa ter um time que trabalhe nisso. Não depende só de mim. Então, para conseguir ter esses troféus hoje aqui em casa, eu precisei de várias pessoas que se uniram às minhas vitórias e às minhas conquistas, se aliaram comigo, juntamos um time e ganhamos esses troféus aqui na faculdade. Então, obviamente, esses troféus são importantes para mim? São, mas eu tenho que ser humilde e perceber que sem essas pessoas eu não teria conseguido. Eu conseguiria, da mesma forma que eu consegui, minhas medalhas de ouro individuais, mas sem eles eu não teria esses troféus, concorda? Então, seja humilde com o passado, entenda. C, o último ponto, então, para você escapar da armadilha.
Pare de julgar os outros com base nos resultados, pessoal. Às vezes você vai lá e você julga a pessoa porque fala, pô, olha só, tal coisa deu errado. Ela poderia ter se esforçado mais, ela poderia ter feito mais coisas, ela poderia... Mas você não sabe o que aconteceu com ela, você não sabe o que aconteceu na vida dela para que ela tivesse aquele resultado. Ela se esforçou muito e às vezes no dia ela estava mal, às vezes no dia ela estava doente, às vezes no dia anterior alguma coisa aconteceu, ou no mesmo dia alguma coisa aconteceu que mexeu com o psicológico dela, você não sabe o que aconteceu. Então, nunca julgue assim de primeira. E pode ser que nada tenha acontecido, que a pessoa ela esteja super preparada e mesmo assim ela não tenha vencido, sei lá, aquela corrida. E você não precisa julgar a pessoa, pô, você não ganhou, você não foi campeão. Porque a outra pessoa que foi campeã, ela também estava treinando e também estava se dedicando para ser campeão. Ninguém treina para perder. Então, você tem que ter muito carinho e muita parcimônia, beleza? Por quê? Não confunda sorte com habilidade. Muitas pessoas já ganharam de mim na corrida. Não significa que elas são melhores do que eu. Significa apenas que elas podem ter tido sorte, como foi em vários casos. De eu estar machucado ou machucar durante a corrida, não consegui desempenhar da forma que eu gostaria de desempenhar. Tiveram sorte. Se eu estivesse 100%, talvez não teriam ganhado. Muito provavelmente não teriam ganhado. Então as pessoas têm que aprender isso. Que o viés retrospectivo, ele é importante que você tenha esse conhecimento. Que o que aconteceu no passado, e a gente não é nem mais inteligente, nem mais bobo, só de ver as coisas lá pra trás. E falar, putz, é mesmo, beleza? Então tenha isso, e eu precisava falar isso pra você. Porque agora, obviamente, depois de eu ler o livro, depois de conseguir obter todo esse conhecimento, fica muito simples eu pegar e falar isso pra você. Só que eu gostaria que tivesse me falado isso há alguns anos atrás, quando eu tinha 19. Agora eu tenho 23. Talvez esteja um pouco tarde pra aprender isso. Não, eu ainda sou jovem, beleza? Então, esse foi o meu papo de irmão pra você hoje. A gente se vê então daqui a 2 dias no próximo vídeo. Até lá.